meu nome é Vanessa Fazinga, sou engenheira civil há 20 anos e nessa maratona de 3 videoaulas eu vou te mostrar como você, engenheiro civil, pode ganhar até R$8.000 por mês, mesmo sendo um recém-formado ou tendo pouca experiência profissional. Eu vou te mostrar que, apesar de parecer improvável à primeira vista, essa é uma remuneração comprovadamente possível, pode ser alcançada se você conseguir aplicar um método que reúne informações coletadas ao longo de anos de experiência, inúmeros erros e acertos cometidos na prática por profissionais que já trilharam este mesmo caminho que você se encontra hoje. Porém, antes de mais nada, eu quero esclarecer uma coisa. Eu não estou aqui para chamar a atenção com promessas fantasiosas, para parecer que sou a pessoa que reinventou a roda na engenharia, criando um método de gestão de obras revolucionário que vai fazer você ganhar este valor assim que terminar de assistir às aulas dessa maratona. Não, quero deixar bem claro que não se trata disso. O meu objetivo aqui é te mostrar que alcançar essa remuneração é simples, mas não é nem um pouco fácil. Trata-se de uma metodologia que irá mudar a sua forma de enxergar um canteiro de obras e definitivamente irá te proporcionar uma base sólida e consistente de conhecimento, que vai permitir que você comece a executar suas obras de forma correta, consciente, garantindo lucro e alta produtividade. E dessa forma vai conseguir acelerar muito o seu conhecimento e crescimento profissional, alcançando resultados de uma forma muito mais rápida do que a maioria dos profissionais de mercado, que em geral levam em média 10 anos para conquistar. Bom, antes que eu comece a entrar no conteúdo, deixa eu te contar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história e o porquê que você deve acreditar em mim e confiar na minha capacidade de te ajudar nesse momento. Ainda enquanto cursava a universidade, meu primeiro estágio foi em uma empresa construtora para acompanhamento de obras e foi nesse trabalho que eu percebi que era essa área dentro da engenharia que eu gostava. Planejar a execução, o custo, acompanhar a evolução da obra no canteiro era o que me deixava feliz e com mais vontade de aprender. A paixão era tanto que quando me formei continuei trabalhando com execução de obras por mais 9 anos. Os anos trabalhando nessa área me fizeram perceber que ainda tinha muita coisa a melhorar na gestão dentro do canteiro e decidi que era então o momento de voltar a estudar e fiz o teste seletivo para aluna de mestrado. Eu consegui ser aprovada e os próximos 2 anos foram incríveis, de muito aprendizado e ganho de um raciocínio crítico sobre os problemas de gerenciamento na obra. Eu fiz a minha pesquisa em canteiro de edifícios altos e quando eu terminei tinha uma visão muito mais ampla de tudo que poderia melhorar no canteiro. O maior aprendizado de todos foi com certeza perceber que muitos conceitos e estratégias de gerenciamento já estavam disponíveis para todos nós e era preciso apenas boa vontade, um pouco de persistência para fazer obras com melhores resultados. Nessa hora minha chave virou e eu comecei a enxergar a execução de obras com um olhar diferente. Naquele momento, minha maior vontade passou a ser que outras pessoas também fossem capazes de ter essa mesma visão que eu tive. Meu desejo era de compartilhar com o maior número possível de pessoas para que todos nós juntos elevássemos o nível da construção de obras e pouco a pouco irmos mudando o conceito negativo que as pessoas têm dos profissionais que trabalham com execução de obras. O ambiente acadêmico e de pesquisa se tornou uma nova paixão para mim e eu decidi que daquele ponto em diante meu objetivo era ensinar engenharia. Desde 2012 eu trabalho como docente para turmas de engenharia civil e arquitetura, em disciplinas diversas, mas sempre vinculadas a custos e gestão de obras. E o meu maior prazer foi conseguir formar profissionais diferenciados em que eu consegui enxergar os seus resultados com os meus próprios olhos, aplicando uma engenharia como realmente deveria ser feita, com orgulho mesmo. Muito bem, agora que eu já te contei um pouco sobre mim, vamos para o nosso conteúdo. No começo desse vídeo, eu te prometi que ao longo das 3 aulas dessa nossa maratona, eu vou te mostrar um método que vai te fazer ganhar até R$8.000 por mês atuando como engenheiro civil, mesmo sendo recém-formado ou tendo pouca experiência profissional. A princípio eu sei que isso parece bom demais para ser verdade e talvez pareça até impossível para você que está assistindo esse vídeo, está buscando seu espaço no mercado de trabalho e também se deparando com uma realidade bem diferente dessa que eu acabei de te dizer. Em 15 anos, o número de formados anualmente em engenharia civil no Brasil quintuplicou, ou seja, hoje em dia formam-se em média 25.000 engenheiros civis por ano no Brasil. Número que é 5 vezes maior do que há 15 anos atrás, quando formavam-se em média 5.000 engenheiros por ano.
Com tantos profissionais disponíveis no mercado, parece quase inacreditável dizer que um recém-formado ou alguém com pouca experiência possa ganhar até R$ 8.000 por mês, não é mesmo? Porém, essa remuneração que eu acabei de mencionar é o piso salarial do engenheiro civil atualmente. Teoricamente, esse é o valor que nós já deveríamos receber por direito, certo? Se este é o valor que nós já deveríamos receber, por que é então que hoje em dia praticamente nenhum engenheiro recém-formado ou com pouca experiência ganha esse valor por mês? Por um único e simples motivo: porque nós precisamos merecer ganhar este valor. Deixa-me te explicar melhor. Hoje em dia, o mercado da engenharia civil está dominado por tocadores de obra, profissionais que não possuem diretrizes de trabalho, não têm critérios técnicos bem definidos que fundamentem a elaboração do orçamento, do cronograma físico-financeiro, da logística do canteiro, etc. Ou seja, eu quero te dizer que eles baseiam a elaboração desses documentos, que são extremamente importantes, simplesmente em achismos, conhecimentos empíricos, muitas vezes informações que profissionais com menos instrução passam para eles. Quem nunca viu, por exemplo, um engenheiro que calcula os prazos de cada serviço baseando-se na quantidade de tempo que os pedreiros dizem que vão demorar? Com todo respeito ao pedreiro, mas pense bem, você não acha que deveria ser o contrário? O responsável pela execução da obra é que deve definir quanto tempo o serviço deve demorar e quanto ele vai custar. E com base nisso, escolher o melhor método construtivo, dimensionar a equipe para atender o que ele planejou. Parece óbvio, mas infelizmente não é isso que a gente vê por aí. Vejo muitos engenheiros que calculam tudo de um novo projeto com base exclusivamente nos dados históricos de obras anteriores. Ótimo, eu concordo plenamente em usar dados próprios de outras obras para estimar obras futuras. Porém, eu te pergunto, será que essas obras anteriores que ele vai usar como base agora, ele executou corretamente? Será que, na verdade, essa pessoa não está acumulando erros atrás de erros e nem percebe que está fazendo isso? E o pior é que essa mesma pessoa acha que criticar o pedreiro que fala para ele: sempre fiz assim há mais de 20 anos e sempre deu certo, então não tenho que mudar nada. É irônico, não é mesmo? Porque esse engenheiro também não está querendo mudar nada. Então, esses profissionais que eu costumo denominar tocadores de obra. Essa massa de tocadores de obras existe por uma razão bastante simples de ser entendida. Houve um boom na construção civil há uns 10 anos atrás que gerou uma quantidade gigantesca de engenheiros recém-formados que foram levados a cursar essa graduação sonhando com altos salários e grande reconhecimento por parte da sociedade. Mas esses profissionais, a partir do momento que se formaram, eles se viram em uma situação bem diferente daquela que imaginavam quando entraram no curso. Os sentimentos predominantes passaram a ser os mesmos: frustração, decepção, angústia, ansiedade pela remuneração tão sonhada anteriormente e medo de nunca alcançar a posição que sonharam. Isso é familiar para você? Vendo-se vítimas dessa situação e dominados por esses sentimentos negativos, começou a haver uma prostituição da profissão. Engenheiros começaram a cobrar cada vez menos pelos seus serviços e estes passaram a ser entregues com cada vez menos qualidade. E assim surgiram os chamados tocadores de obra. Consequentemente, existem cada vez mais clientes insatisfeitos com os nossos serviços e preferindo contratar apenas a mão de obra operacional para executar suas obras, como os pedreiros, carpinteiros e os armadores, por exemplo. Agora eu quero te perguntar: como é que você vai ganhar R$ 8.000 por mês, ou seja, o piso de um engenheiro civil no Brasil, se você promete que a obra vai acabar em um certo prazo e ela atrasa? Se você fala para o seu cliente que ela vai custar um valor e o orçamento fura? Se você diz que vai precisar de 5 funcionários e depois precisa do dobro? Se você não sabe contratar um bom funcionário, se você não sabe se relacionar com a sua mão de obra, não sabe delegar as tarefas, porque não dá para fazer tudo sozinho, se você não sabe se posicionar diante do seu cliente e não sabe mostrar quais materiais, métodos serão melhores ou piores. Como? Se você não sabe conduzir nada disso, como é que você quer ser valorizado e reconhecido como um engenheiro civil?
O grande ponto que eu quero trazer para você nesse vídeo é o seguinte: o mercado tá fácil? Não tá e não vai se tornar fácil. O engenheiro civil ultimamente está ganhando bem? Não, não está ganhando bem mesmo. Existem muitos clientes que preferem pagar somente para pedreiros construírem suas casas e muitos chefes que estão registrando engenheiros com outros cargos e funções inferiores, como analistas, auxiliares de engenharia. Sim, isso está sendo cada vez mais comum realmente, mas o que fazer então? Na minha opinião, a resposta é bastante simples. Vamos deixar o mimimi e o vitimismo e realmente vamos fazer por merecer, ou seja, nós temos que nos profissionalizar, nos diferenciarmos para realmente mostrar que merecemos ser bem remunerados, porque realmente tem que entregar resultado de fato para a obra. Não vão querer te pagar para você ser um aprendiz, se não conseguimos agregar nada mais do que um pedreiro na construção de uma obra, com todo respeito, porque cada um tem sua função específica, mas aí não vamos merecer receber como engenheiros. É muito difícil ganhar o piso salarial hoje em dia, realmente não é fácil, mas sim, é possível, só depende de nós. O que eu quero dizer para você com tudo isso é o seguinte: nós só iremos ser reconhecidos e ganhar como engenheiros civis quando aprendemos a fazer gestão de obras de verdade. E nesse ponto que eu queria chegar com você. Apesar de estarmos mergulhados em um cenário extremamente pessimista, existe uma enorme oportunidade bem diante de nós. Existe a oportunidade de fazermos diferente do que 90% do restante faz. E assim sermos reconhecidos como apenas os 10% dos engenheiros são. Quando você tiver a capacidade de entregar a obra no prazo, de cumprir o orçamento que você tinha calculado, de acertar o número da sua equipe na obra conforme o previsto, comprar os materiais na quantidade correta, sem faltar e sem ter estoque em excesso, ou seja, quando você souber gerenciar, o seu chefe ou o seu cliente vai enxergar valor no seu trabalho, porque você está mostrando um retorno. Quando você conseguir alcançar esse nível, as pessoas não irão mais enxergar a sua remuneração como um dinheiro que infelizmente precisa ser gasto, mas sim como um valor que vale a pena ser investido. Quando você fizer o seu cliente enxergar que vale mais a pena ele pagar 10% do custo da obra para você, como num contrato de administração, do que pagar 20 a 30% em erros porque a obra está na mão de pessoas incompetentes, você pode ficar tranquilo que você será muito bem remunerado. A minha missão pessoal é diminuir ao máximo o número de engenheiros civis infelizes e frustrados com os seus trabalhos. E nessa maratona de vídeos, o meu objetivo será te apresentar um método de gestão que vai te garantir uma base sólida de conhecimento e você vai poder realizar a gestão de obras e ser valorizado profissionalmente e ganhar até R$8.000 por mês. Para ficar mais fácil de explicar, eu desenvolvi um mapa mental com os passos e etapas que você precisa trilhar e eu vou te apresentar esse mapa ao longo das aulas dessa maratona. Irei começar te mostrando quais são os conhecimentos técnicos e as habilidades que você, como engenheiro civil, precisa ter ou desenvolver para se tornar um gestor. Passarei para os passos e etapas seguintes que compõem esse método, chamado fluxo, planejamento, operação e controle, e como ele funciona no decorrer da execução da obra. E por fim, vou te dar uma amostra desse método, como ele funciona na prática. Tudo isso ao longo das 3 aulas que serão disponibilizadas essa semana. Vamos iniciar então. Antes mesmo da obra começar, é preciso definir o escopo e elaborar os 3 documentos gerenciais principais para garantir uma gestão eficiente. São eles: o orçamento, o cronograma físico e o cronograma financeiro. As estratégias de gestão serão pensadas e documentadas através desses 3 documentos. Escopo é um conceito muito importante na gestão de projetos, muito importante para que haja uma previsão realista de custos e prazos. Significa identificar quais são as atividades ou serviços envolvidos na execução da obra. Se um serviço é esquecido e não entra na lista do escopo, ele não vai ser orçado, não será programado no cronograma, mas na prática ele vai existir.
Ele vai consumir recursos e vai consumir tempo. Entenda então que para planejar e orçar uma obra, nós a dividimos em partes menores e organizamos uma lista de serviços. Isso é identificar o escopo, que também pode ser chamado de EAP, ou Estrutura Analítica do Projeto, certo? Muito bem. Em relação aos documentos gerenciais, vamos começar pelo primeiro deles, a planilha de orçamento da obra. Essa planilha contém as informações que devemos registrar e assim ela ajuda a tomar melhores decisões e atitudes quando a obra começar. Um bom orçamento permite prever receitas e despesas futuras, controlar os desvios e até projetar com bastante precisão o resultado econômico a ser alcançado na conclusão do projeto. O orçamento deve contemplar as necessidades da obra, aquelas já apresentadas e também aquelas que estão por vir. Com um universo de possibilidades tão amplo, prever o custo das situações inusitadas que fogem do roteiro da obra é um dos maiores desafios a realizar um bom orçamento, requer um trabalho minucioso e contribuição de diversas áreas da empresa, como por exemplo compras e recursos humanos. Mas entendendo a planilha de orçamento e já havendo um escopo de obra pré-definido, visto que os serviços que compõem a obra já estão descritos na planilha de orçamento, chega a hora então de elaborar o cronograma físico, que corresponde ao planejamento dos prazos da obra. Com o orçamento é possível fazer a gestão dos custos e com o cronograma físico é possível fazer a gestão dos prazos. Mas fica faltando somente a dimensão financeira nisso, ao longo do tempo, que nada mais é do que cruzar o orçamento com o cronograma físico. Aí temos o documento chamado de cronograma financeiro, e é nele que serão analisadas as distribuições de dinheiro ao longo dos meses da obra. A união desses dois documentos resulta no cronograma físico-financeiro. Essa é uma ferramenta importante para garantir o sucesso do planejamento do empreendimento e evitar que o orçamento e os prazos saiam do seu controle. Esse tipo de controle ajuda diretamente na gestão, verificando como está a realidade da execução em relação ao que foi planejado e permite que você faça ajuste nas equipes, permite previsibilidade dos custos, permite ajustes de produtividade, enfim, ações gerenciais. É importante ressaltar que é possível aplicar o cronograma físico-financeiro em vários tipos de obra e diferentes naturezas. Pode ser prédio, casa, indústria, estrada, empreendimentos novos ou reformas. Enfim, basta adaptar a ferramenta à realidade da sua obra. Trabalhar com um bom cronograma físico-financeiro durante a execução da obra traz várias vantagens, como por exemplo, vai ser mais fácil conseguir financiamentos, porque os bancos eles exigem essa documentação. Você vai poder criar um controle melhor do fluxo de caixa, receitas e despesas. Pode tornar as suas equipes mais eficientes, porque são melhor gerenciadas, e um planejamento cada vez mais realista. Dentre tantas outras vantagens que eu não vou listar aqui agora. Mas, tendo em mãos esses documentos, devemos passar então para a elaboração dos documentos de controle agora. Ou seja, as ferramentas que vão te ajudar a realizar a gestão de forma eficiente ao longo da obra. Como exemplo desses documentos gerenciais de controle, eu posso citar as planilhas de medição, modelos de relatório, fichas de inspeção de serviços e tudo mais que se julgar importante para o seu contexto específico. Definindo então quais são os conhecimentos técnicos que você precisa ter, vamos passar agora para as habilidades de gestão que você precisa desenvolver. As habilidades são: 1. Leitura de projeto. Saber ler e interpretar todos os projetos é fundamental, pois o gestor da obra é o principal responsável por transmitir essas informações dos projetos para os demais trabalhadores do canteiro. Para fazer isso, você tem que ter entendido muito bem o seu projeto. 2. Saber como executar cada serviço. Se você não dominar o processo executivo, construtivo, consequentemente não há como planejar, não há como controlar, logo você perde o domínio da situação. 3. Conhecimentos das normas técnicas. É fundamental saber o que precisa obrigatoriamente ser respeitado para garantir o atendimento aos requisitos mínimos normativos. 4. Sequenciamento técnico dos serviços. A grande atenção nesse quesito se deve ao fato de não haver uma única opção de sequência técnica possível. Apesar de haver casos em que só há uma sequência, como por exemplo alvenaria, chapisco, reboco,
Existem também muitos outros casos em que fica a critério do gestor saber qual é a melhor alternativa de sequência a ser seguida. 5. Gestão de pessoas. Por mais que novas tecnologias e materiais surjam a todo momento, nada acontece sem o trabalho dos colaboradores no canteiro. Portanto, se o gestor não souber conduzir as equipes dentro do canteiro, nada vai funcionar. Este último ponto é talvez o mais crítico de todos, porque na graduação não nos é ensinada essa habilidade em nenhum momento. E quando nos vemos em uma posição de gestor, é imprescindível dominar alguns conceitos como liderança, comunicação assertiva, clareza na fala e clareza nas metas. Apesar de não ser nato em alguns de nós, essas habilidades devem ser treinadas, pois somente a união dessas habilidades técnicas com os sociais é que vai garantir o alcance do desempenho esperado. Bom, já me estendi demais nessa primeira aula. Meu primeiro objetivo era fazer você entender a importância de ser um gestor na sua obra para conseguir ter sucesso no mercado da engenharia e ser bem remunerado pelo seu trabalho. Eu quis abrir os seus olhos para uma grande oportunidade que nós temos diante de nós e começar a criar uma mentalidade de gestor dentro de você, passando para você quais são os conhecimentos técnicos e as habilidades de gestão que você precisa possuir. Essa mentalidade, essa visão que eu mencionei podem ser aprimoradas ao longo dessa semana, no decorrer das aulas. E eu tenho certeza que se você se dedicar ao final dessa maratona, você será um profissional completamente diferente do restante dos quais o mercado já está lotado. Lembrando a você, então, que na segunda aula, que será liberada na próxima quarta-feira, nós continuaremos avançando no mapa mental que eu te apresentei nessa aula e eu vou te mostrar detalhadamente o passo a passo que você precisa seguir para que você também se torne um gestor de obras e ganhe até R$8.000 por mês. É muito importante que você não perca a segunda aula, pois para te ajudar, você que está acompanhando fielmente a maratona, eu irei te entregar o arsenal completo do gestor de obras. Esse arsenal estará disponível para download e é composto pelo infográfico que você já viu, por uma apostila com o conteúdo teórico que eu estou te ensinando nesses vídeos e também com os modelos de planilha de orçamento e de cronograma físico-financeiro, que eu pessoalmente utilizo no meu trabalho. Portanto, se você quer garantir todos esses materiais, é fundamental que você não perca nenhuma aula. E no terceiro episódio, que será liberado na sexta-feira, eu vou te dar uma amostra desse meu método pessoal. O método que eu mesma faço e que eu ensino para os meus alunos, para que você também comece a aplicar nas suas obras. Lembrando que amanhã, terça-feira e também na quinta-feira teremos duas lives. Ambas vão acontecer às 20 horas para discutirmos sobre o conteúdo que está sendo apresentado nessa maratona. Essas lives são extremamente importantes e eu sugiro realmente que você não perca por nada, pois será a nossa chance de nos encontrar e de você tirar todas as dúvidas que tiver em relação ao conteúdo que está sendo apresentado nessa semana. Além também de outras dúvidas de gestão de obras que você tiver e quiser compartilhar comigo. Essa live será pública e transmitida diretamente pelo meu Instagram. Preste muita atenção e não perca por nada, porque essa live não será gravada, ou seja, vai aproveitar somente quem estiver comigo ao vivo. O link será enviado diretamente para o e-mail que você cadastrou por volta das 20 horas na terça e na quinta-feira. E também no grupo de WhatsApp que você está. Então fica ligado. Enquanto você aguarda a liberação da próxima aula, deixe seu comentário aqui embaixo nessa página. Conte para mim o que você achou desse primeiro vídeo, quais são as suas expectativas com essa maratona, quais são as suas maiores dificuldades em relação à gestão de obras ou qualquer dúvida que você queira me perguntar. Eu prometo que vou ler e responder cada um. Muito obrigado pela sua participação nessa primeira aula, parabéns por você estar aqui aprendendo e se profissionalizando. Fique ligado nos próximos dias que vem muita coisa boa por aí. Um abraço e até mais!